Boa noite a todos, todos aqueles que estão aqui, os que estão em casa. Que a paz do Senhor esteja nos vossos corações, que seja uma noite onde a gente possa aprender bastante, possa louvar o Senhor, agradecer e engrandecer, porque estamos aqui, estamos bem, estamos vivos, e é por Ele que nós estamos aqui hoje. Se não fosse por Ele, o que seria de nós? Obrigado, Pai, que desde o momento do louvor, Senhor, corações sejam tocados, que a gente possa Te engrandecer, louvar o Senhor e aprender, Senhor. Nos ajuda a entender e a aprender mais da Tua palavra. Obrigado mesmo, Senhor. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. És da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, reto é o Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é o Teu nome em todo lugar, reto é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus. A Ti o poder e o saber são Teus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. Santo é o Teu nome em todo lugar, reto é o Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é o Teu nome em
todo lugar. Reto a teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Amém, Senhor, aleluia. Santo, Santo, Santo. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, Deus.
firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Teu amor me faz cantar. Aleluia, Senhor. Irmãos, pode sentar. Eu quero, eu aceito. Boa noite. A paz do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Uma honra, um prazer estar aqui. Está muito feliz, eu e o Vitor. O pastor incumbiu a gente não incumbiu não, né? Um presente, né? Que ele nos deu. E você quer falar alguma coisa antes? Não? Nós estamos muito felizes de estar aqui. A gente preparou uma coisa muito especial, né, que o Senhor falou conosco durante a semana. E antes eu fazer uma oração, então, tá bom? Para a gente iniciar. Senhor, obrigado, Pai, por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado porque só o Senhor para conceder a dois miseráveis como eu e o Vitor, dois pecadores, maltrapilhos, dois que foram conquistados pelo Senhor, foram salvos pelo Senhor, pela Tua graça, pela Tua obra redentora, pela Tua cruz. E hoje podemos falar aqui da Tua grande bondade e misericórdia, Pai.
Nós que não temos nenhum mérito, podemos falar de um Deus tão justo, bondoso, 3 vezes santo. Obrigado por isso, Pai. Nós não merecemos isso. E nós somos gratos por isso e felizes. Isso já nos basta. Obrigado. Amém. Amém. Vamos lá, então, irmãos. Antes da gente começar... Não. Nós vamos falar da quarentena de Jesus. Mas a gente conversou desse assunto e a gente queria fazer algumas perguntas para vocês pensarem enquanto a gente vai falando, né? E uma dessas perguntas é se nós, né, se a gente realmente acredita que Deus tem um plano. Já pararam para pensar nisso? Será que Deus tem um plano mesmo? Será que tudo que está acontecendo faz parte de algum plano? A segunda pergunta é: será que Deus falha? Deus erra? A outra pergunta que a gente também se fez, estudando isso, quais foram as maiores dificuldades que nós tivemos nessa pandemia? Vocês na caminhada que vocês estão tendo aí na recuperação. E quem não teve nenhuma dificuldade nessa pandemia, quais são as dificuldades que se encontram na caminhada cristã? A gente também pensa aí o que você está tendo de dificuldades. E uma outra questão que a gente também pergunta para você responder mentalmente aí, se pessoas boas sofrem, vocês acham que sofrem? Pessoas boas? Sim, né? E então é isso. A gente vai começar a falar. A palavra, ela está em Mateus, no capítulo 3. Ela começa no verso 13. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu estava conversando com o Vitor, né? O quanto que a gente vem sendo abençoado aqui nessa igreja, né? As palavras que vêm sendo ministradas aqui pelos nossos pastores, o quanto que vem falando de gratidão, né? De a gente ser contente com o que a gente tem, né? A gente tornar o que a gente tem suficiente, isso é ser grato, né? De dar valor ao que temos, de lembrar de onde a gente foi tirado e de onde a gente está hoje, dos processos, né, que a gente passa para se tornar um bom solo, igual o Chico falou na passada, tirando os espinhos, as pedras que estão por cima daquele terreno para que a semente entre e dê bons frutos, né? E o pastor James, na passada, né, também, que foi sensacional, o que me marcou muito, falando do cotidiano, né, essas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que, na verdade, é o presente de Deus, né? Porque o presente de Deus é o presente, é o momento agora. E a gente, às vezes, não observa, não sabe o que faz com o tempo está passando, e a gente não tem nenhuma responsabilidade. A gente estava conversando o tanto que a gente tem de palavras abençoadoras aqui nessa casa, né? Só lembrando rapidamente dos 3 últimos cultos, né? Inclusive, muito legal, até comentei com o Daniel aqui, antes de começar o culto, né? Algo que eu fazia bastante antes, deixei de lado um pouco e percebi que é necessário voltar a fazer. Eu trazia o caderninho nos cultos e anotava as palavras. Eu tenho um monte anotado aqui e vai ajudando a não esquecer. Escrever é uma forma de memorizar também, né? E eu deixei se perder isso. Vou começar a trazer de volta. Uma forma muito legal, lembrar os últimos 3 cultos. Normalmente a gente acaba até esquecendo o que foi falado no culto anterior, de vez em quando, né? Então é bom ter esse refúgio aqui, de poder olhar no caderninho, quando o pastor Chico perguntar na próxima vez, qual foi a palavra do domingo passado? Assim, posso não ter na cabeça, mas eu tenho guardado, né? De uma forma ou de outra. Exato. É bom que a gente fique... o ideal não é ler, o ideal é que a gente fique meditando nisso dia e noite, né? É isso que vai trazer mudança para a gente. Então, vamos lá, então, 3:13, todo mundo achou aí, né? Você quer ler? Posso ler? Só ler até ele ser levado. Só ler até a parte dele ser levado ao deserto. Certo. A gente começa aqui o batismo de Jesus.
Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. E Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém. Irmãos, essa passagem, ela lida nos 4 evangelistas, ela vai ter uma modificação só no Evangelho de João, que ele é atemporal, vocês lembram disso, né? O Evangelho de João, ele é fora de tempo. Os 3 primeiros, ele tem uma cronologia histórica, eles estão olhando e narrando. João é a cronologia que dizem os teólogos ser uma cronologia de Deus, ele é fora do tempo. Tanto que ele começa de uma forma até diferente, ele não começa com o nascimento de Jesus. Então, tirando o Evangelho de João, todos eles seguem essa narrativa de acontecimentos. Observem aí que o início do ministério de Jesus, ele começa dessa forma, então, nos 3 primeiros evangelistas, né? Primeiro ele é batizado, depois ele é tentado, e aí depois vão acontecer outras coisas. Hoje nós vamos falar dessas 2 primeiras coisas, do batismo e das tentações. E nós vamos tentar tirar alguns ensinamentos disso, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que acontece quando ele é batizado, acontece algo sobrenatural. O céu abre e uma voz do céu diz: esse é meu Filho amado, do qual eu tenho muito prazer, me comprazo, ou, como eu digo para o meu filho, que eu tenho muito orgulho. Vocês já viram isso, né? Maluco isso, né? Pensou ouvir de Deus isso? Você é meu Filho amado, do qual eu tenho muito prazer ou orgulho? Fantástico, né? Acho que só Jesus ouviu isso. Acho não, só ele ouviu isso na Bíblia toda, né? Ninguém ouviu isso. E eu uso esse termo aqui com meu filho. Todo dia eu deixo ele na escola, não agora, na pandemia, mas eu dou um beijo e falo: você é meu filho amado, que eu tenho muito orgulho. Porque se eu falar com prazo, ele não sabe o que é. Então eu falo: eu tenho muito orgulho. E eu tenho um objetivo com isso. Eu quero que ele entenda algumas coisas e a gente vai chegar em algumas conclusões. Mas eu queria começar dizendo que essa frase de Deus, ela não é uma frase emocional / motivacional. Como eu quero fazer crer meu filho. Eu não quero que ele fique buscando aprovações minhas. Eu quero que ele entenda que ele é amado. E que eu já tenho orgulho dele, sem ele ter feito nada. Esse é o meu objetivo. Deus aqui, no caso, ele está fazendo algo sobrenatural. Quando ele fala: esse é meu filho amado, ele está remetendo ao Salmos 2, que usa essa expressão. E esse é meu filho amado, esse é meu filho, melhor dizendo, ele vai para Salmos 2, que é um canto do rei messiânico. Ali vai estar uma sugestão de que vai vir um rei, um Messias, que vai consertar os problemas do mundo, que vai acabar com a rebelião e o mal que existe no mundo, certo? E a outra expressão, de quem me agrado, é uma citação que tem em Isaías 53, da qual ele descreve essa figura do sofredor, do servo sofredor, que a gente conhece bem, né? Que morreria pelas suas transgressões e que pelas suas pisaduras seremos sarados. Acho que todos nós já ouvimos isso, né? O Senhor, ele coloca 2 frases assim geniais em uma só e sintetiza a Bíblia toda, né? Olha que louco. Então, esse é meu filho amado, da qual me comprazo. Ele sintetizou praticamente a palavra, e ele é a palavra. Ele é Deus. Ou seja, ele está confirmando com essa palavra, com essa frase, não algo emocional do tipo, eu amo ele. Ele está confirmando, esse é o Salvador. Essa é a frase. Esse é o Salvador. Esse é aquele que eu falei que viria para resolver tudo. Então, essa questão que a gente passa batido quando lê, pelo menos eu sempre passei, ela faz toda a diferença. Quando eu conversei com o Vitor sobre essa passagem, ela fez muito significado para mim, nem tanto por isso. Eu não sabia disso, descobri estudando. Mas fez muito significado para mim porque
a questão da aprovação de Deus com Jesus. Como diz o pastor Chico, né? Vamos entender isso, né? Ele fala, eu gosto de dizer. Olha só, tudo que a gente faz, a gente precisa cumprir uma tarefa para receber um prêmio, não é? Por exemplo, você vai ficar 6 meses aqui, né? Aí você vai ser abençoado, né? Tem esse termo, não é? Concluir o tratamento. Lá fora você vai concluir o mês de trabalho, você vai receber o salário. Não é verdade? A gente faz e recebe, faz e recebe. Olha que engraçado. Jesus não concluiu a obra redentora, mas ele já foi aprovado. Ou não? Ele foi aprovado. Você é meu filho amado, da qual eu tenho muito prazer. Quer dizer, ele não precisa fazer algo para ser aprovado por Deus. Deus ele usa uma ordem diferente da nossa. Ele primeiro aprovou. E depois ele vai fazer algo. E não o contrário. Isso falou muito comigo. Porque, na maioria das vezes, em qualquer lugar, inclusive até dentro da igreja, a gente busca a aprovação das pessoas em tudo que a gente faz. A gente quer ser aprovado. Isso não é ruim. Não estou dizendo para a gente ficar triste. Faz parte da nossa caminhada. E é isso que me chamou a atenção dentro de um contexto normal aqui nosso. Trazendo essa palavra para a nossa aplicação, entender que através de Jesus, do sacrifício dele, você tem essa aprovação de Deus. E não através do que você faz. Beleza? Bom, continue. Então, aqui no capítulo 4, versículo 2, né, continuando a leitura. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha que interessante, né? Se tu és filho de Deus, né? Novamente, a gente vê o que o diabo faz com Jesus, ele fez com Adão. Vocês conseguem ver isso aí? Interessante, o diabo ele é disciplinado, mas a estratégia é a mesma. Ele quer, na verdade, ele quer te confundir, ele quer trazer dúvida em você. O negócio dele primeiro eu vou trazer uma dúvida. Então ele pergunta, se és filho de Deus. A primeira coisa que ele faz é isso. E Jesus confia no plano, né? E ele traz é o mesmo argumento que eu vejo nessa passagem. Se és filho de Deus, então transforme pedra em pão. O argumento dele continua sendo o mesmo, e Jesus, sendo ele Deus, combate ele com a palavra, né, e dá uma resposta. E eu gostei dessa resposta, assim, analisando, trazendo para nós para o contexto, assim, que a gente podia, contexto prático que eu fiquei pensando, Vitor, era mais no sentido assim, nem de pão só viverá o homem, né? Mas a gente precisa de pão para viver? Vocês acham que precisa de pão para viver? Não precisa? Precisa ou não? Só de pão não, mas de pão precisa. Só de pão não, mas pão precisa. Vocês conseguem ver que a gente não sabe nem distinguir do que a gente precisa e o que a gente quer? Porque eu quero comer pão, eu gosto do pão. Mas eu preciso do pão, eu não sei. Eu preciso, cara. A gente precisa de pão. Então Jesus fala, nem de pão viverá só o homem. Jesus ele traz um nível a mais aqui. Ele está trazendo um nível superior. Ele está trazendo um nível de que Jesus, Deus, é além da sua necessidade física. A gente não vai entender isso agora. Ele está sendo levado ao limite de 40 dias. Eu não estou dizendo para você ficar 40 dias sem comer aqui na casa, hein? Ele está sendo levado ao limite de 40 dias. Ele vai chegar a um limite extremo de ficar 40 dias sem comer, com feras, sendo tentado. E ele vai vencer. Não nós, ele vence. Continue. Desculpa. E eu ia só fazer um comentário aqui, Dani, né? Justamente sobre a questão da tentação de Cristo.
ele é tentado logo no início do seu ministério, né? Ele é batizado com o Espírito Santo, né? Recebe o Espírito Santo para iniciar a sua obra ali, e imediatamente ele já é levado ao deserto para ser tentado, né? Algo que eu percebo com isso é justamente a questão da nossa conversão. Eu estava, inclusive, conversando com os acolhidos aqui, acho que foi ontem, né? Sobre justamente a tentação na vida daquele que é cristão. Porque a gente é tentado enquanto a gente ainda não tem consciência do sacrifício de Cristo, ainda não tem consciência de quem é Cristo, e a gente se entrega à tentação, né, por não saber, por não ter consciência e por querer viver a vida da nossa forma, né. Acontece que depois que Cristo me alcança, né, eu falo aqui para eles também, não sou eu que aceito a Cristo Jesus, é Cristo Jesus quem me aceita, né. É uma ordem inversa, né. Depois que eu tomo essa consciência daquilo que agrada e daquilo que desagrada a Deus, e daquilo, eu não vou falar o que eu posso ou não posso, mas daquilo que eu devo ou não devo fazer, daquilo que convém ou não convém eu fazer, né. O diabo não está preocupado com quem está andando nos caminhos do mundo, com quem está afundado em seus pecados, com o satanista, ele não está preocupado. Ele está preocupado conosco, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, que confessam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, eu recebo o Espírito Santo, eu confesso publicamente, assim como foi público, né, o que aconteceu com Cristo. Desceu a pomba, a voz saiu do céu, a voz audível do Deus invisível, né, e uma confissão pública ali, este é o meu Filho amado. E quando nós fazemos essa confissão pública também, quando a gente é batizado, quando eu falo para o irmão, eu falo assim, ó, eu sou cristão. Então, a partir daquele momento, é importante que eu fique vigilante, né, que eu vigie justamente em relação a isso, porque eu vou ser tentado, né. É uma dificuldadezinha a mais. Cristo não falou que ia ser fácil, no mundo tereis aflições. Uma dessas aflições, irmãos, é a questão da gente não mais querer ceder à tentação, de ela ser motivo de tristeza para nós, porque o sentimento que eu tenho em relação ao pecado, o prazer que eu sinto em relação ao pecado, já não me traz mais a alegria que trazia antes, né? Porque a gente antes se alegrava com o prazer do pecado, e agora, por mais que a gente sinta o prazer momentâneo do pecado, ele já nos entristece. É uma aflição a mais que a gente recebe aí, mas pela graça de Cristo, porque tudo isso é para o plano de salvação de Cristo Jesus, né? Do 3 aqui, né, Dani? Do 4, né? O tentador aproximou-se e disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe, se tu és filho de Deus, joga-te daí para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Vou fazer uma pausa aqui, Dani. O Dani que foi convidado a pregar a palavra hoje e me chamou para ser meio que um braço direito aqui, né? Ele é o MC, o mestre de cerimônia da noite. Eu estou aqui de intruso, mas glória a Deus por isso, né? O Dani já falou isso aqui, mas se a gente parar para prestar atenção em como Cristo rebate essa tentação, em como Cristo responde à tentação do inimigo, né? Porque ele fala da seguinte forma, está escrito. E a gente vai continuar lendo aqui, e nas 3 vezes em que o diabo o tenta, Cristo responde, está escrito. E da mesma forma que o Dani fez algumas perguntas no começo, eu acabei escrevendo algumas perguntas aqui no meu caderninho também. Manda aí. Uma delas é o seguinte, será que eu sei o que está escrito? Será que eu sei o que está escrito? Que eu vou ter da mesma forma que Cristo respondeu dessa forma, eu tenho a capacidade de dizer, está escrito, né? Que eu tenho a palavra guardada no meu coração, né? Porque, irmãos, essa é a nossa espada, né? Isso aqui nos protege, isso aqui é a forma que a gente tem para tomar consciência daquilo que se deve ou não se deve, né? Eu acho que eu falo demais, né, da questão do deve ou não se deve ou não se deve. Não estou militando a lei nem nada, mas
é importante a gente saber, né, o que agrada ao Senhor e o que não agrada. E ter a consciência de que o que não agrada a Deus, que é o pecado, né, o que não agrada a Deus eu devo deixar de lado, né. E essa é a pergunta que eu faço. Será que eu sei o que está escrito? É necessário conhecer a vontade do Senhor através da leitura da palavra. É por aqui que Ele fala conosco 99,9% das vezes, né? Então, e quando eu recebo qualquer coisa de fora, né, revelação do Senhor, alguma coisa que eu creio, eu posso crer no meu coração enganoso que seja da parte do Senhor, eu tenho que confirmar aqui. Verdade. Eu não posso aceitar qualquer tipo de pregação, ainda que um anjo dos céus desça e pregue um evangelho diferente do desse aqui, que seja anátema, que seja maldito. Por quê? A palavra é a revelação suficiente para aquilo que a gente deve conhecer de Deus, né? Então, qualquer coisa além disso passa a ser heresia, qualquer coisa diferente disso passa a ser heresia. Então eu recebo uma revelação do Senhor, deixa eu ir para a palavra, que nem os bereanos, né, que são chamados de nobres, né? Nobres porque receberam a pregação do apóstolo e foram confirmar na palavra se o que ele estava dizendo era verdade, né? Então, da mesma forma, a gente tem essa necessidade. Os dois pilares da vida cristã, né, irmãos? Né? Os dois pilares é oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra é uma conversa com Deus. A oração eu falo, é a minha vez de falar. A leitura da palavra é a vez de Deus de falar. E a gente vai fazendo dessa forma, conhecendo a vontade de Deus, se aproximando dele através desse diálogo, oração e leitura da palavra. Verdade. E isso aí que ele falou não é verdade, não. A gente combinou de fazer um estudo conjunto. Uma coisa que a gente conversou, não sei como é que vocês vão interpretar o que eu vou dizer. O senhor ele foi pressionado, né? A gente buscou a informação se ele foi 40 dias pressionados na sua carne, assim como nós temos as nossas paixões, as nossas concupiscências, aquilo que encanta os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, né? Se ele teve, porque ele estava em forma de homem, se aqueles 40 dias foram nesse tipo de situação, se ele teve, claro, ele teve fome, ele teve sede, o corpo dele físico chegou a um estresse. A gente achou em Lucas, Marcos. Em Marcos, na verdade, ele dá uma descrição muito rápida dessa passagem aqui da tentação de Cristo. São só 2 versículos, né? Mas no livro de Lucas, ele dá um detalhe diferente, complementar aí, a passagem que a gente está lendo em Mateus. Ele fala da seguinte forma, né? Lucas 4, em Lucas 4 também, né? Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Então, durante esses 40 dias, segundo o livro de Marcos, ele foi tentado sim durante os 40 dias. Exato. Então, o que nós estamos lendo aqui é assim, Mateus está dizendo que os 40 dias ele passou no deserto, e aí ao final ele teve essas tentações que nós estamos lendo aqui. Dá a entender que ao final desse processo, ele teve os 3 derradeiros tiros, vamos dizer assim, né? As 3 tentações. O outro evangelista já disse que não. Ele passou 40 dias sendo tentado. E depois de 40 ele teve fome. Depois de 40 teve fome. E a gente estava analisando, trazendo para nós as nossas dificuldades, né? Nós sabemos o seguinte: o diabo existe, ok? Alguém tem dúvida? Não, né? Tudo é culpa do diabo? A gente sabe que não, tem semeadura, né? A gente tem decisões. Mas a gente não entender que o diabo também nos atenta seria bobo da nossa parte, não é verdade? Seria ingenuidade. Então, Jesus ele passa aquele momento, aqueles 40 dias sendo tentado. Ele tem as tentações e depois passa. Vocês observam que depois o inimigo vai embora? Ele vence as tentações e vai embora. O que a gente observa em nós é que, às vezes, a gente acredita que a gente pecou, mas o diabo nem tentou, cara.
Parece que a gente pecou, a gente já caiu naquilo que a nossa carne, o nosso pecado original mesmo, aquilo que encanta o nosso olho, já corrompeu a gente. Não precisou o inimigo chegar perto. A gente não, é muito fácil, a gente é meio rendido, né? São pequenas coisas do dia. E aí, por que eu estou falando isso? Como é que eu provo isso? Como é que eu contextualizo isso? 40 dias, quando pressionado, o que sai dele? Palavra, não é? O que tem dentro dele? Fonte de água viva, palavra. Pressionou ele, o que saiu? Palavra. Ele está cheio do quê? Palavra. Até porque ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne, então ele é a palavra. Claro que ia sair palavra, não é verdade? Se pressionar a gente, sai o quê? Essa foi uma coisa que eu e ele debatemos bastante. O que sairia de nós, né, se pressionados? Instagram, Facebook, até brinquei com ele, falei Xvideos, o que vai sair de nós? Afinal de contas, né? O que nós estamos efetivamente nos abastecendo? Porque a gente precisa ter uma estratégia com o inimigo. Jesus está deixando um caminho. Nós vamos vencer o inimigo não é pelo nosso esforço com a palavra, que fique claro isso. Você pode ficar ali, ó, na mesa da dona Martinha, estudando a palavra dia e noite. Não é por isso que você vence. Você vence pela cruz de Cristo, pelo sacrifício dele. Você tem que estar nele. É nele que você vence. Mas você precisa se encher da palavra. Porque quando você for pressionado, vai sair o quê? Isso é uma coisa que a gente tinha dúvida até se a gente ia trazer ou não, né? Mas é importante que a gente traga dessa forma. Porque me parece muito claro que o Senhor tem essa... Está muito claro que ele tem essa pegada aqui, né? Uma outra coisa que a gente conversou também é o período de tentação, né? Por quanto tempo a gente resiste à tentação antes de ceder a ela? Porque a gente tende a falar, não, mas é que a vontade estava muito grande, eu não resisti, né? Cristo passa aqui por situações extremas, são 40 dias de tentação, 40 dias de jejum, e depois ele tem fome e nega o pão, né? Ele tem fome e não cede à tentação de comer um pão, né? Fica um dia sem colocar nada dentro da boca para ver a fome que não dá. A primeira coisa que aparecer na frente, a gente... né? Qual tem sido o nosso limite? Será que a gente tem treinado isso, né? Alguns irmãos, quando chegam na casa de recuperação, já ouvi a pergunta, né? Mas não dá para liberar um cigarrinho, não dá? Não. E é uma questão de treino, de domínio próprio, que eu costumo falar, né? Se eu não me nego a pequenas coisas, se eu não me nego a pequenos desejos, jamais eu vou conseguir me negar aos grandes desejos, né? É uma questão de treinamento também. Quanto eu consigo aguentar? Será que eu consigo aguentar mais? Eu vou até o limite, né? Tem uma passagem que eu li também, lá em Hebreus 12, perdão. Quero abrir lá. Hebreus 12. Hebreus 12, ele fala, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Né? Em algumas, ele fala aqui, desprezando a vergonha, em algumas traduções, desprezando a afronta. Aqui começa, né, a tentação na vida de Cristo Jesus, mas Cristo é tentado outras vezes também. Né? A gente tem que tomar consciência do Deus ao qual a gente serve, do Deus ao qual o qual nos alcançou, né? Porque ele não é um Deus que está lá em cima, né? Criou e agora deixa o mundo rodar, deixa do jeito que está, ou então, não, ele é um Deus que interfere, e não só interfere de maneira, mas ele resolveu
ele decidiu, escolheu, pelo poder de escolha que é exclusivamente dele, né, ele escolheu descer aqui e participar das tentações que nos corrompem e ainda assim permaneceu incorruptível. Escolheu participar das dores. Jesus Cristo passou muito mais dor física do que a gente possa pensar em passar, né? Escolheu e ainda assim se manteve obediente, né? Então a gente tem que ter consciência, o Senhor sabe o que a gente sofre, o Senhor sabe da tentação. E isso aqui prova o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa se esforçar, porque durante 40 dias sem comer, o Senhor Jesus foi tentado e ainda assim foi achado perfeito em todas as coisas. A gente sabe que não há pecado, não há desobediência em Cristo Jesus, né? Então, a tentação que Cristo passou foi maior, por um período maior do que a gente passa, porque eu posso falar assim, não, mas já faz anos que eu estou nesse pecado. Cada vez que eu peco, zera a contagem, né? Eu cedi a tentação, depois vou começar a ser tentado depois de novo, né? Verdade. Então, a gente precisa ter treinar, né? E aí aqui no 4 ele diz, né, ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Ele faz uma menção ao fato de Cristo ter suado sangue, né? Na angústia da cruz iminente, da cruz, no caminho da cruz, né? Cristo sentiu angústia, mas ainda assim, em meio à angústia, suou sangue e não desobedeceu ao Pai, né? Verdade. E assim, só para tentar dar uma concluída nas perguntas que eu fiz no início, olha que interessante também. Olha que louco, né? O Senhor, então, o Senhor Jesus, começa o ministério dele. Aí, ele é batizado, algo sobrenatural nunca visto por ninguém acontece, a voz, o Espírito Santo, o poder descendo como em forma de pombo, ninguém viu isso. E aí, acontece o quê? Ele é levado para o deserto. Mas, vocês lembram depois da história de Jesus o que acontece com ele? Ele é caluniado, ele é injustiçado, um julgamento medíocre. Vocês lembram? Ele é crucificado, ele é humilhado, ele é... Sabe? Está estranha essa história? O filho amado... Vejam. Então Jesus, no 4, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja, tem outra tradução que fala compelido ao deserto. Essa palavra compelido, da tradução original, também dá quase o mesmo entendimento de quando você expulsa um demônio do corpo. Tipo, ele foi levado quase que à pressa. Por quem? Pelo Espírito Santo. É maluco isso, né? A gente entender essas coisas de Deus. Eu acho louco, porque a gente fica... Às vezes acontecem algumas coisas com a gente e a gente fica tentando achar justiça. Tentando achar por que isso aconteceu. Por que eu estou sofrendo? Puxa vida. Estive aí também, irmão. Sabe? Eu também fiquei, puxa vida, né? Zoei o plantão, estou aqui, né? Puxa vida, né? E eu estava culpado, hein? Mas tem gente que nem assim... Lembra do Jó? Eu não vou citar a gente, eu vou citar a palavra. Lembra do Jó? Qual era a culpa do Jó? A gente falou de Jó quando a gente estava estudando isso aqui. Veja, a gente pode achar um monte de coisa em Jó. Pode, mas a palavra diz que ele era um cara justo, cara. Dorme com esse barulho. E aconteceu tudo aquilo com ele. Então, me parece que vai acontecer coisas ruins com pessoas boas. Sim, é isso. Contudo, há umas coisinhas que só vão acontecer com essas pessoas boas, só com elas. E é isso que a gente se apega. Porque, por causa de Jesus, nós fomos salvos, nós teremos vida eterna, não é verdade? Nós fomos justificados. Vocês têm ideia do que é justificação? Quando o Senhor fala assim, justificados? Analisa, vou explicar. Para nós que estamos aqui, pecadores, mais do que os outros que eu considero, vamos dizer assim, usuários, veja, nós fomos justificados.
veja, não há crime mais sobre nós. Não há, mano. Eu não estou dizendo para você que se você sair daqui e cair, você não vai ter consequências. Você vai, irmão, mas você foi justificado. Você não está trabalhando aqui, você não está em recuperação para conseguir ser justificado. Você já foi. Se você entender isso, você começa a tentar ser um bom filho, porque você já foi. Entenda, quando você foi justificado, se você foi salvo, quando você lê essa frase aqui, este é meu filho amado, essa frase é para você, cara. Sabe? Ela agora é tua também. Que quando eu leio para mim. Eu falo, é uma frase nossa. Esse é meu filho amado. Eu não me arrisco a dizer do qual me comprazo. Mas é um filho amado. E qual que é a sacada do diabo, cara? Ele vai dizer que você não é digno. E vou te falar um barato. Você não é mesmo. Eu não sou, ele não é. Ninguém é. Ninguém é digno mesmo. Não tem nenhum digno. Jesus é digno. Por ele, a gente passou a ser o quê? Não fala digno, pelo amor de Deus. Não. Filho amado. Voltando. Nós somos dignos? Não. Passamos a ser digno? Nunca. Faremos algo para ser? Jamais. Por Jesus, com Jesus, somos filhos amados. Tá bom para você? Tá bom para mim. Isso importa já, cara. Por isso que andamos como andamos. Nos arrependemos quando pecamos. Estamos pecando? Estamos. Estamos se arrependendo? Muito. Choramos por isso. Estamos perfeitos? Jamais. Vamos ficar? Você acha que um dia você fica? Só quando for. Só quando for. Quando ele voltar, ele vai glorificar esse corpo nosso. Aí sim. Enquanto isso é luta. Aí Paulo vai falar que a gente não deve parar. Então, meus irmãos, é isso que a gente queria trazer. Inclusive, hoje cedo, conversando com o Daniel também, eu falei justamente sobre essa questão, né? Palavras duras, né? Você não é digno, eu não sou digno, nós não somos dignos, nunca seremos, né? Pode trazer, para quem não tomou consciência de Cristo Jesus ainda, pode trazer tristeza, mas isso me traz alegria, irmão. Me traz alegria pelo seguinte fato, né? Se eu sou indigno, jamais serei capaz de alcançar tal dignidade, tal justiça por minhas pernas, né? Jamais eu nunca vou ter algo para trocar com Deus, para barganhar com Deus, para falar, olha, toma isso aqui, me dá isso aqui. E ainda assim, Ele escolheu olhar lá da sua glória, né? Olhar para a minha vida e falar, olha, o Vitor, deixa eu salvar ele. Verdade. Olha o Vitor, deixa eu alcançar ele, deixa eu me revelar a ele, né? E é misericordioso com a minha vida. Todos os dias demonstra da sua imensa misericórdia para com a minha vida, sem que eu possa dar nada. Com isso, eu sei que eu não caí nas mãos de um Deus maldoso ou que vai exigir algo de mim em troca de alguma bênção, porque não é assim que funciona com Deus, né? Mas nas mãos de um Deus amoroso, que primeiro me amou, me alcançou, para depois Ele mesmo me limpar, tirar as crostas, me ajudar a tirar as pedras do coração, os espinhos, né? Então, primeiro Ele me alcançou, e isso me traz imensa alegria de saber que eu nunca vou ter nada para dar de volta, porque eu sei que o amor dEle é verdadeiro pela minha vida, né? Amém. Amém. Vamos encerrar? Pode encerrar. E essa é a nossa oração, irmãos. Na verdade, a nossa pretensão aqui não é convencer ninguém falando. A nossa oração, quando terminar isso aqui, é que o Senhor dê a oportunidade que nos deu para cada um que está ouvindo. Que Ele dê essa oportunidade, que Ele convença, que Ele salve. Porque é Ele que faz isso. Não é a pregação, não é a eloquência do pregador, é a vontade dEle. O plano dEle é real. E me parece que é um bom plano. Amém? Deus abençoe vocês. Faz uma oração e pá. Pai amado, nós agradecemos por essa noite, por mais esse momento, porque o Senhor trouxe 2 indignos aqui para falar das coisas que são perfeitas, das coisas
que são vindas diretamente do Senhor, Pai. Agradecemos por isso. Agradecemos porque tomamos consciência, Pai, através da sua graça e da sua misericórdia, de que somos filhos de Deus, não por qualquer coisa que tenhamos feito, mas sim porque o Senhor é sempre misericordioso conosco. Porque o Senhor nos alcançou, Pai, antes mesmo que a gente soubesse da existência do Senhor, antes mesmo que a gente soubesse quem era o Senhor ou conhecesse qualquer coisa sobre o Senhor nos escolheu, Pai. Nós agradecemos por isso. Em nome de Jesus, não nos deixa perder o foco, Pai, não nos deixa perder a perseverança, aumenta a nossa fé, Pai. Que estejamos cada dia mais treinados, mais calejados contra o nosso pecado, Pai, mais calejados contra, não calejados do pecado, Pai, para que a gente não sinta mais ele, mas calejados contra ele, para que a gente resista cada dia mais, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus, e que cresça em nós a gratidão pela consciência da sua graça e da sua misericórdia nas nossas vidas todos os dias, Pai, do momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai deitar. Obrigado mesmo por isso, Pai. Amém. 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 Vamos finalizar com mais um louvor de gratidão ao Senhor. Amém. Sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor me faz cantar. Amém. Obrigada, Que a Senhor. graça, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós durante essa semana, até o domingo e até o final de nossas vidas. Amém.